Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos, saudações rubro-negras! E tem o caso do Pedro também, para falar da questão de bastidor, a questão que vai além do caso do técnico. Nazário, eu comecei perguntando pro Túlio se ele acha que o Rogério perdeu o grupo do Flamengo. E o caso do Pedro me parece um case aqui, um exemplo muito bom pra gente dar. Você acha que o Pedro tá dando o seu máximo? Você acha que o Pedro corre pelo técnico? Você acha que o Pedro tá se doando ao máximo? O Pedro não é essa bolinha pequena que ele jogou hoje, que ele tem jogado, Nazário. Exatamente, principalmente quando a gente faz aí uma lembrança, um exercício de lembrança de como o Pedro voltou para o Flamengo e a gente chegou a ouvir da própria imprensa, que o Pedro estava assim, quase que sendo titular e a imprensa já estava começando a cogitar em botar o Gabigol no banco, porque o Pedro estava sendo muito questionado de ficar no banco, né? E a gente sempre falou o seguinte: é muito interessante o Flamengo ter dois atacantes do naipe do Pedro e do Gabigol, que a gente pode trabalhar com um no primeiro tempo, o outro no segundo, ou até com os dois, conforme aconteceu. E a gente está vendo que o Pedro, esse jogo, foi absolutamente 10% daquilo que ele sempre foi. Jogo difícil, ok, o time desmantelado, o meio-campo não conseguindo conectar jogadas interessantes para que cheguem até o Pedro, mas a gente não viu um Pedro tão aplicado. Aí eu já estou dizendo sobre a minha ótica. Eu não vi um Pedro tão aplicado, eu não vi um Pedro tão aguerrido, eu não vi um Pedro buscando uma bola, dando carrinho, gritando. Eu vi um Pedro mais acomodado. E eu já vejo o Muniz entrando com essa gana, com essa vontade, com esse tesão de poder disputar, de poder participar mais ofensivamente das jogadas do Flamengo. Agora, não se sabe se na cabeça do Dom Pedro ele ficou chateadinho por conta dos episódios da seleção, não se sabe se ele está chateadinho com alguma outra coisa interna que tenha ocorrido em relação ao Rogério Ceni. Fato é que a gente não está vendo o time do Flamengo hoje. Nitidamente, a gente teve, vamos colocar das peças que estavam em campo e que a gente ficou com menos Pedro Henrique, menos o Bruno Henrique, menos o Pedro, menos o senhor Felipe Luiz, hoje menos o senhor Bruno Viana. Só aí eu já falei de 4 peças que não estavam conseguindo jogar como deveriam jogar num jogo de hoje, numa partida de hoje de alto nível, onde qualquer erro seria fatal. E nós estávamos falando no pré-jogo, eu e o nosso querido poeta, em relação ao Felipe Luiz. A gente estava falando o seguinte: experiência tem muita, só que não tem perna. O que aconteceu no lance do segundo tempo? Ele perdeu na corrida. Por quê? Porque não adianta. Não tem cobertura. E ele, para disputar com um garoto, não vai conseguir. E aí, eu venho até lembrar aqui do nosso querido Simon, a bola cruzada pelo lado direito, né, o lado direito de ataque, quem vem no totozinho e não acompanha o venezuelano, não entendi por que ele está deixando o oponente dele à frente. Ele tinha que estar, no mínimo, do lado do cara. Ele tinha que estar do lado do venezuelano, porque, na pior das hipóteses, ele ia atrapalhar a chegada da bola. Não, ele foi dar um carrinho maroto ali atrás, 2-0, e aí o Flamengo, literalmente, hoje, não conseguiu nada. Nem a posse de bola, estava olhando aqui o scout, está aqui em 50%, mas em determinado momento do jogo, o Flamengo estava com menos posse de bola. Teve menos passes, teve menos acerto, mais chutes, mas assim, chutes muito bumba meu boi. A gente não estava vendo o Flamengo taticamente encaixado. O Atlético conseguiu anular o Flamengo, embora, quando fez o segundo gol, ele deu uma recuada. A gente estava vendo até o Cuca gritando muito em função disso, mas o Flamengo não conseguiu se aproveitar. Fez o primeiro gol, coisa e tal, mas não conseguiu reagir. E aí eu gostaria de ver os defensores aí do senhor Pedro, porque quando joga bem, a gente elogia, a gente faz um carinho, coisa e tal, mas a gente tem que cobrar todos. Não tem esse papo de o senhor Isla veio da seleção.
ele pode ter ganhado a bola de ouro, parceiro, bola de prata, mas hoje jogou na carteirada. Hoje a gente não viu o Flamengo atuar pelo lado direito de ataque. E isso aconteceu porque o Isla não conseguiu dar conta. Então, essa colocação aí, essa insistência, está na conta do Rogério. Não tinha que falar, não, o cara chegou da seleção, vamos botar... Irmão, Mateuzinho, nesse momento Outra coisa, botou o René. Porra, num jogo que a gente está precisando agredir o nosso adversário, botou o René, que não vai no fundo, porra. Aí, ok, Felipe Luiz não tem esse... Estava mal demais, o Felipe Luiz estava muito mal. E não jogou nada. Esse era um jogo, por exemplo, que você poderia colocar o Ramon. Se você coloca o Ramon, pelo menos ele vai oferecer perigo para a defesa, porque ele vai se infiltrar. E aí, com o Arrascaeta, duvido que o Arrascaeta não fosse conseguir alguma coisa com ele pelo setor esquerdo de ataque do Flamengo. Mas não, a gente teve um lateral esquerdo que ficou no segundo tempo lá atrás. Não é característica, não é culpa dele, mas ele não tem o cacuete de ser mais um atacante, mais um ponta. E aí o Flamengo se viu preso, taticamente não conseguiu absolutamente nada. Parabéns para o Atlético, que jogou bem, e é por isso que está no G4. Eu acho que em que pese a covardia do Atlético na reta final, tentando furar a bola, alguns jogadores simulando lesão, ganhando tempo, eu acho que o Cuca botou o Rogério debaixo do braço hoje, essa que é a realidade, tanto na escalação inicial, jogando com 3 zagueiros, ao longo do jogo com trocas muito mais efetivas que as do Rogério. Eu acho que essa que é a realidade, eu não sou nenhum fã do Cuca, não. Acho que no baixíssimo nível do cenário de técnicos brasileiros, acho que ele está entre os bons, né? Mas ele conseguiu extrair o que ele tinha de melhor do material dele hoje. Sim. Ele trabalhou em cima da velocidade. Inclusive, ele deu até uma entrevista antes do jogo dizendo que hoje seria um jogo de velocidade. Ele ia esperar o Flamengo com velocidade, assim como ele ia impor velocidade para poder tentar encurralar o Rogério. Foi o que aconteceu. É isso aí. Poeta Túlio, queremos te ouvir. Não, assim, eu acho que até, apesar dessas observações que vocês fizeram, né, da escalação inicial do Rogério, tanto dele tirar o Mateuzinho, que a gente falou isso também no pré-jogo, a escalação do Bruno Viana, o Flamengo ainda conseguiu, apesar do Bruno Viana, que eu acho que até comprometeu muito mais o sistema defensivo, o sistema de jogo do Flamengo do que o Isla no primeiro tempo, o Flamengo conseguiu fazer um bom primeiro tempo, né? Eu confesso que eu estava extremamente preocupado nessa partida de tomar uma goleada, do jeito que estava, porque assim, o time do Fluminense, por exemplo, vinha de uma quando goleada. Fez 2, eu achei que ia fazer 3-4. Aí o Flamengo conseguiu fazer um bom jogo no primeiro tempo, eu falei, pô, o Arrascaeta voltou ali, vai comandar a situação e tal, e acabou que a gente terminou o primeiro tempo no 0-0, até com o Flamengo com um bom volume de jogo ofensivo, né? Sim, na foi zaga, um bom jogo, foi um jogo franco, um jogo equilibrado. Isso aí. No segundo tempo, o Atlético precisou de 2 minutos para fazer 2 gols no Flamengo. E não é só aquilo que eu gosto de ressaltar sempre, porque não adianta a gente pegar um teste de ferro enquanto você tem até Rodrigo Caio errando. Erra pouco, mas errou hoje também, entendeu? Você tem o Felipe Luiz, tem crédito? Claro que tem crédito, mas errou. Então não adianta a gente falar do Bruno Viana, claro, assim, não adianta. Adianta, mas não é só passar pra um, tá entendendo? Tipo, o Bruno Viana, o Arão e os outros jogadores continuarem errando. Uma coisa que eu tô vendo muito, a pessoa, será que os caras estão andando por causa do Rogério Ceni pra demitir? Mano, eu penso o seguinte, se alguém estiver fazendo isso, quem tem que sair do Flamengo são os caras. O cara não é profissional. Tu quer perder um jogo? Então, porque, porra... Você pode se doar menos, você pode não correr pelo técnico, não acreditar no trabalho do técnico e tudo isso influenciar negativamente na tua performance. Rafa, agora, querer derrubar técnico e tal, isso não. E tem uma coisa... assim, a gente sabe que quando chega um momento de crise, de cobrança, a direção, a bomba estoura primeiro no técnico, você demite o técnico. Sempre. Quem fica pra poder correr atrás do prejuízo são os jogadores, cara. Claro. Então... Não, e agora o Flamengo vai ter que fazer uma campanha de recuperação no Brasileiro. Pense nisso, torcedor. O Flamengo vai ter que fazer uma arrancada daquelas boladas, aquela tipo 2009, tipo 19. Cara, vai ser uma campanha de recuperação. O Flamengo tá ficando para trás na tabela. Se tiver como produção, depois joga a tabela do Brasileiro pra galera observar. Olha o Palmeiras na tabela, o próprio Atlético Mineiro, os favoritos já estão chegando lá em cima e o Flamengo tá aqui atrás. Como é que tá? Que nem o turbo do Bruno Henrique. Tá engasgado. O Flamengo não anda na tabela. O Flamengo tá na parte de baixo, 11º lugar. Isso é vergonha. Olha o nível de investimento, olha a estrutura que o Flamengo tem. Então isso é falta de vergonha na cara dos jogadores, falta de seriedade. É um técnico que não tá à altura do elenco, do patamar do clube. É tudo isso, Túlio.
Não, eu acho assim que... Beleza, você tem os desfalques, o Flamengo não vai conseguir Você tem os jogos a menos, que É. tá todo mundo colocando. Mas tem 2 jogos a menos. e- Vai ganhar do Grêmio fora, vai ganhar do Furacão fora? Vamos ver. E não tem como você manter o nível sem você ter Arrascaeta, sem você ter Vitor Ribeiro, sem você Sem ter dúvida. Gabigol. Com certeza não tem como. Agora, se a gente for pegar, analisar os contextos de cada partida, porque assim, beleza, não é absurdo você perder pro Fluminense. Claro, não é um clássico, mas da maneira que foi é absurda. Claro. É absurda. O Bragantino, olha, pô, a gente perdeu por antes, até agora, né, o resultado de hoje, o líder do campeonato. Mas pelo contexto do jogo foi absurdo. Foi. Absurdo. E eu mostrei ontem no pré-jogo, falei, você pega as estatísticas do Flamengo no jogo contra o Bragantino, idênticas à do Fluminense. 20 e tantas oportunidades, sei quantas no gol, posse de bola lá em cima e tal. Alguma coisa tá errada. E Túlio, se é pra falar de atuação também, contra o Cuiabá, o Flamengo ganhou na Arena Pantanal, mas não fez nenhum partidão, não. Jogou teve suficiente. dificuldades atrás, Teve dificuldade, um segundo tempo ridículo do Flamengo. Tomando pressãozinha do Cuiabá, gente. Então, assim, cara, tem problemas. O Rogério perdeu o vestiário. Se isso tá... Olha só, se tá chegando na imprensa, né, que a imprensa agora tá divulgando tudo, né, os problemas do Rogério, quem tá lá dentro já sabe, parceiro. Claro. Então, assim... Eu sinceramente, assim, olhando a realidade, pelo menos até ontem, dificilmente, pelas informações, o Rogério seria demitido independente da derrota de hoje, né? Se fosse perder hoje. Minha opinião, hoje, eu já não sei se é benéfico o Rogério ficar. Porque, assim, ele tá ficando... Hoje voltou a Arrascaeta, né? Tanto que quem jogou muita bola, principalmente no primeiro tempo, a Arrascaeta, cara, jogou demais. Já deu uma... Né, cara? Vamos dizer assim, vida inteligente no time, que tava tendo dificuldade. E eu já fico em dúvida assim, se for pra jogar Copa do Brasil, as oitavas da Copa do Brasil, as oitavas da Libertadores, com essa bolinha... Sabe o que é? É que, né, não sei se você concorda, Nazário, né? Muita gente fala assim, agora o pior já passou, né? O que faz sentido, né? Agora os desfalques estão voltando, daqui a pouco o Gabigol tá de volta, sábado agora é a final da Copa América, ele e o Everton Ribeiro vão retornar, o Arrascaeta já voltou, o Isla também. O problema é que dá pra ficar pior sim. O Flamengo vai encarar um time argentino nas oitavas de final, o primeiro jogo é lá. Com esse desequilíbrio emocional, com esse nível de atuação que o Flamengo tem apresentado, Nazário, eu estou preocupado para um jogo contra o Nanico Defensa e Justiça. Jogo no dia 14 de julho. O novo técnico então vai salvar tudo, o Flamengo vai jogar bola? Não é isso. A questão é levantar essa bola. Será que é mais prudente manter o Rogério Ceni com o Flamengo jogando essa bolinha pequenininha, o Flamengo aparentemente desmotivado, desorganizado, ou é melhor dar um choque de ânimo, né? Chamar alguém para esse socorro emergencial, usando esse termo que tá em voga? O problema é que para chamar uma outra pessoa, e, por exemplo, nesse momento, se a gente olhar para o horizonte, não tem nada que a gente possa falar, não, esse técnico está disponível e tem a cara do Flamengo, vai poder consertar toda essa zona, né? E aí a gente está a 7 dias desse jogo da Libertadores, um jogo importante. A gente está vendo que a Copa do Brasil daqui a pouco vai chegar, as coisas vão entrar num ponto em que vai começar a funilar. O Campeonato Brasileiro, a gente, né? Vamos lá, a gente tem 2 jogos a menos, né? Tem muita coisa para acontecer, só que já está começando a abrir uma distância que a gente sabe muito bem que ao longo das 38 rodadas, dependendo do que vai acontecer, fica difícil de tirar. A gente sabe o quanto a gente sofreu, por exemplo, no ano passado, com uma série de coisas que aconteceu, e aí é o seguinte, para você mudar, aí a gente vai ter que, pelo amor de Deus, cara, só em pensar nessa mudança, é claro que a gente não pode continuar nesse marasmo e tem que haver uma reunião, diretoria e comissão técnica ontem. Essa reunião tem que acontecer ontem, não é amanhã, não é hoje, é ontem. E chegar e falar, olha só, a gente está falando do Flamengo, com todo respeito aos outros times, mas a gente está falando de um time que tem um volume de investimento gigantesco. A gente está falando de um time que está com uma estrutura de primeiro mundo. A gente está com uma estrutura de time europeu. Então, para o que a gente está conseguindo conquistar,
e aí, na verdade, a gente não está conquistando, a gente está deixando de conquistar, para o horizonte que nós temos na frente, é muito, mas é muito pouco, e precisa melhorar muito, muito, para a gente começar a pensar numa certa tranquilidade. É claro que a gente sabe que não vai ganhar tudo, é claro que a gente sabe que a invencibilidade, a hegemonia, isso é tudo muito difícil, isso é construído com muito sacrifício. Não adianta a gente ficar pensando em 2019, já acabou, 2020 foi um ano difícil, foi atípico, 2021 começou com muitas dificuldades ainda, com a história de seleção, com contusão, com tudo mais, com alguns jogadores que ainda não estão jogando aquilo que realmente podem produzir. Então, é muita coisa, né? É um mar absolutamente revolto essa barca do Flamengo, em que a gente tem que acabar um pouco, respirar, parar, pensar, e é o seguinte, vamos ter que recompor toda a nossa rota, porque senão a gente vai começar a entrar literalmente numa rota de colisão. E se começar a descambar para o lado errado, a gente vai jogar um trabalho que tem a trancos e barrancos, com muito sacrifício, está sendo difícil de consolidar. Então, se a gente parar para olhar, a gente tem um elenco gigantesco. O nosso elenco é muito bom. Tem algumas peças, claro, que não dá para a gente parar para pensar. Mas hoje a gente tem no grupo do G4 o Grêmio e o São Paulo. São dois times que a gente sabe da história, a gente sabe da importância no futebol brasileiro, mas que estão passando por um momento até pior que o nosso. Hoje a gente tem muito problema, porque muita gente na seleção, a gente teve alguns casos de jogadores contundidos. Hoje, para mim, era um jogo que o Thiago Maia deveria entrar, porque faltou qualidade, faltou alguém para encostar no Arrascaeta, para a gente conseguir abastecer o ataque, não conseguiu. Então, é muita coisa que está acontecendo, que se não sentar, parar, analisar e colocar a cabeça no lugar, vai descambar. Então, hoje, o momento é muito delicado, a gente sabe que o Flamengo é uma panela de pressão, mas se não tiver o punho forte de chegar e falar, olha só, vamos sentar e saber o que está acontecendo. Porque do jeito que está, irmão, não dá para ficar de jeito nenhum, pelo amor de Deus.